Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Lembrando que você pode aí participar fazendo perguntas, deixando temas que você acha importante para a gente tratar aqui no nosso programa, através do nosso WhatsApp, número 99905-9769, está passando aí na sua tela, através do nosso e-mail, programa cidadania tudo junto, @hotmail.com, do nosso Facebook, programa Cidadania, do nosso Twitter, @cidadania_tvc e Instagram. E hoje, dando continuidade ao nosso programa, estamos aqui com um convidado para tratar sobre o tributo de competência do município, senhor Jerônimo Rosado de Souza Neto, ele que é bacharel em Direito, secretário municipal da Fazenda de Mossoró, e vai debater um pouquinho aqui conosco desse tema tão instigante. Boa noite, secretário, seja muito bem-vindo. Desde já queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite e vir aqui esclarecer algumas dúvidas sobre o pessoal, sobre os tributos do pessoal aí de casa. Boa noite, telespectadores, ouvintes e que fazem presente sempre assistindo o canal Cidadania, o programa Cidadania, no canal da Câmara Municipal de Mossoró. Exato. Boa noite, Sheina. Boa noite, Joyce. Boa noite. Estou aqui à disposição. E vamos já iniciando o nosso pequeno debate aqui, fazendo a primeira pergunta, secretário. Nós gostaríamos que o senhor explicasse se é necessário, por que é necessário arrecadar recursos para o município. É uma pergunta muito básica, né? Básica e complexa ao mesmo tempo, né? Nós passamos por um momento muito difícil no nosso país, principalmente quando os repasses constitucionais estão cada vez mais sendo reduzidos e colocando os municípios em situação de calamidade. Essa é a realidade do nosso país, principalmente dos municípios de pequeno porte, como Mossoró, e estados como o Rio Grande do Norte, que participam menos de 1% do PIB nacional. Para você ver, nos últimos 2 anos, mais de 50% do Fundo de Participação, que é constituído pelo Imposto de Renda e o IPI, foi reduzido aos repasses para os municípios, com relação ao repasse. Isso agrava muito. Para isso é necessário que os municípios se investam em tecnologia e investam também na arrecadação própria, para que assim possa suprir as necessidades e as obrigações que são inerentes ao município, principalmente os seus impostos como IPTU e ISS, que são o carro-chefe dos impostos municipais. Secretário, nós gostaríamos de saber quais são os tributos de competência de arrecadação do município e quando eles se inserem, quando ocorre, no caso, o que a gente chama de fato gerador, a partir do momento em que eles poderão ser recolhidos. Nós temos o imposto que é mais conhecido, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Ele tem como base de cálculo o preço do serviço. Ele se insere na nossa rotina, no nosso dia a dia, porque todo tipo de serviço que é comprado, ele já está ali 5% incluso no preço daquele serviço. Nós temos o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Plano, que é pago tendo como base de cálculo o preço do valor do terreno, que tem instituído pela Plânica Genética de Valores, que infelizmente em nosso município nós temos situações de mais de 1000% de defasagem em relação ao preço de mercado que está sendo praticado. Nós temos as taxas, que é a localização de funcionamento, a taxa de fiscalização de coleta de lixo, nós temos as contribuições, a contribuição de melhoria, que ainda não está sendo colocada em prática como deveria, mas nós estamos trabalhando para isso e nós estamos trabalhando no sentido de estimular mais a fiscalização e aumentar a receita do município, já que hoje ela corresponde à segunda maior receita do município. Ela hoje está ganhando para o Fundo de Participação, que nos últimos 24 meses teve uma queda de 48%. Que é o FPM, né? O famoso FPM, que tanto se fala, né? E muitas pessoas não conseguem entender, que é o rateio da verba, do governo federal para os municípios, falando de forma descomplicada, né, secretário? O Fundo de Participação, ele, na verdade, ele é constituído principalmente pelo Imposto de Renda, o IPI, que é o Imposto de Produção Industrial. E como nós sabemos, o nosso país está passando pela recessão, uma retração no consumo e cada vez mais se compra menos e cada vez mais se contribui cada vez menos se contribui para os municípios. E sem falar nas cidades pequenas, os municípios pequenos, que a principal renda é do FPM. A situação se agrava cada vez mais. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos apenas 4 cidades
que têm uma certa autonomia financeira em virtude dos serviços que são prestados naquela localidade. A maioria dos municípios, eles ficam de pino na mão esperando o minguado Fundo de Participação, que é repassado pelo governo federal e os repasses constitucionais, né? Secretário, aproveitando até aí o gancho sobre a propriedade territorial urbana, o IPTU, né? Eu gostaria que o senhor nos falasse se todos os imóveis do município estão sujeitos à cobrança desse imposto. Se há algum valor fixo, há alguma faixa de valor que é isento o imóvel de pagar esse Nós tributo? temos hoje no município 104 mil inscrições de imóvel. Todos que são urbanizados e urbanizáveis, porque nós temos a área urbana, que é a área central, e nós temos as áreas urbanizáveis, urbanizadas, podendo assim dizer, que são aqueles loteamentos e aqueles conjuntos habitacionais que ficam um pouco distante, que ficam entre a área rural e a área urbana. Essas áreas são áreas urbanizáveis. Todos eles são obrigados ao pagamento compulsoriamente do IPTU. Com relação à pergunta que seguiu aí, o IPTU hoje ele tem um papel de suma importância. Ele constitui a segunda maior receita do município. Você vê, no último ano, Mossoró fechou o ano líquido com 74 milhões, quando os repasses de ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, só foi repassado 84 milhões. Que é do Estado, que é do Estado, repassa para o município. Repassa para o município. Secretário, com relação à faixa de valor, tem algum valor de imóvel que isenta? Sim, nós temos dos 104 mil inscrições, nós temos apenas 96 mil que são cobrados, que são lançados. Essa diferença fica dentro daqueles isentos, que são os imóveis que têm apenas 50 metros, com a área de 250 metros de terreno. São aqueles imóveis que foram adquiridos para o programa Minha Casa Minha Vida, e os imóveis que estão dentro daquela isenção, que são os templos, os partidos, que estão dentro da imunidade da Constituição Constitucional, né? Então, tirando esses imóveis, nós temos apenas 96 mil imóveis que são lançados e são efetivamente cobrados pelo município. E tratando ainda sobre o IPTU, o que acontece com o proprietário que não efetua o pagamento desse imposto? Acontece o mesmo que acontece com aquele que não paga o IPVA. O carro é apreendido, no caso do IPTU, o imóvel, ele pode sim perder o imóvel. Então o proprietário pode perder o imóvel? Ele entrará como garantia da dívida que foi deixada pelo contribuinte a título de IPTU. É feita a inscrição na dívida ativa e é feito esse lançamento, que é anual, a partir do dia 1º de cada ano, e após inscrito na dívida ativa é feita a execução e a cobrança judicial, e o imóvel pode sim entrar como garantia para o pagamento e a quitação do IPTU. Pode ser penhorado e alienado, pode ser penhorado, para garantir alienado, a dívida do crédito tributário, né? Exatamente. Do tributo. Secretário, há alguma diferença de cobrança de IPTU em relação à localização do imóvel? Sim, nós temos uma planta genética de valores, e cada metro quadrado ela é de acordo com a área que está especificada. Quer dizer, quem mora na Nova Betânia, com certeza ele paga um percentual maior e um valor maior por metro quadrado do que quem mora no Santo Antônio, e assim por diante. Porque depende da valorização da área. Da valorização. Isso, na verdade, é a isonomia. Isso parte do princípio da isonomia tributária, que todos são tratados iguais, são cobrados o imposto para todos, mas dentro da sua capacidade de pagamento. Na medida das desigualdades, da né? desigualdade, Trocar os iguais, tratar os iguais desigualmente, né? Exatamente. Mas só acho que para fechar aqui a última pergunta, né, que a gente tem sobre o IPTU, eu gostaria que o senhor nos falasse, assim, a aplicação desse imposto, qual a função desse imposto, o que é arrecadado e pago com esse imposto pelo município? Hoje, o IPTU, principalmente, ele é utilizado para pagar tudo que for de investimento e, inclusive, a folha de pessoal. Hoje nós pagamos com arrecadação própria a folha de pessoal, que está em torno de 22 milhões. Então, hoje o IPTU e o ISS é a principal receita do município, porque nós trabalhamos e temos poder de fazer a cobrança
e temos como trabalhar em cima dessa cobrança, que é diferente dos repasses constitucionais, que dependemos do repasse do ICMS e o repasse do Fundo de Participação, que é pelo governo federal e governo estadual, que pode ocorrer atraso ou não. Então, o IPTU, principalmente, e o ISS são os principais impostos do município. O IPTU é de suma importância, mesmo sabendo que existe um nível de inadimplência muito alto, em torno de 50%, mas nós estamos trabalhando para isso, nós estamos buscando sempre incentivo, no sentido que o cidadão vá à Secretaria da Fazenda e faça o recolhimento do seu IPTU. Inclusive dando incentivos de descontos, né? De desconto, mas agora prorrogamos o refis, no sentido de atrair aquele contribuinte que está em débito com o município com relação ao IPTU e todos os impostos e também suas taxas, dando um desconto até de 90% nos acréscimos. Isso é de suma importância. E é se saber que a necessidade da cobrança é a necessidade de fazer com que a cidade possa caminhar. E a dependência da cidade é total dos impostos municipais, que são de competência do município. Então, assim, o que o município hoje ele arrecada, ele é autossuficiente para garantir as contas do município ou não? Não é autossuficiente. Nós temos hoje problemas que são problemas que se arrastam por muitos anos, são heranças que têm que serem sanadas. Nós temos problema na saúde, como bem você falou inicialmente, que é um dos maiores problemas do nosso país, é levar a saúde à população e de acordo com o que a população merece, pela obrigação e a carga tributária que ela paga junto aos órgãos competentes, que são Estado e município. Pois é, o bloco passou rapidinho, né? O segundo bloco do Cidadania está acabando, mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais perguntas, mais dúvidas aqui com o nosso convidado. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, volta já.